Números capítulo 13. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Não. Essa promessa, primeiramente, foi feita a Moisés, sim ou não? De uma terra que mandava leite e mel, sim ou não? Essa promessa primeiro foi feita em Gênesis capítulo 12, a quem? Abraão. Isso aí, fala mais alto, foi feita a quem? Abraão. Então vamos lá, Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois de José passaram-se 400 anos. Depois de 400 anos aparece Moisés. Uma promessa que foi feita a uma casa: Abraão, Isaac, Jacó, José. Que passou o tempo. O que você está querendo dizer, Renan? Eu vou dizer, quem tiver mão para levantar, para receber, levanta. O que Deus está querendo ministrar é o seguinte: promessas antigas que foram feitas à sua casa, Deus manda dizer, chegou a hora. Talvez você não lembra mais de algumas promessas que Deus fez lá no início da sua caminhada, André, e você está falando assim, eu acho que Deus até esqueceu, mas Deus nos trouxe aqui hoje como profetas, para dizer que promessas antigas que foram feitas ao teu respeito, Deus hoje te coloca no marco 2026, você está de frente para aquilo que eu prometi há muitos anos. Quem tem mão para levantar, joga ela para o alto e agradece ao Senhor. É uma promessa antiga, pastor. É uma promessa antiga, mas o Deus que faz promessa não se esquece da promessa. Vão passar tempos, mas a promessa de Deus vai estar de pé, sempre estará de pé. Agora, por que esse Deus é especialista em fazer a gente esperar? Ou só eu que pergunto isso? Será que isso acontece só comigo, irmãos? Será que não teve dias que você falou assim, poxa Deus, mas por que tem que demorar tanto? Eu te respondo, sabe por que Deus é especialista em demorar a realizar algumas promessas nas nossas vidas? Já falamos isso aqui algumas vezes no altar. Não é porque a promessa não está pronta. Pastora Eren, Deus não faz promessa porque Ele vai construir a terra. Não. Tudo que Ele prometeu, quando Ele fala, já está decretado, já está feito, já está construído. Então por que Ele não nos entrega? É porque nós não estamos construídos ainda para receber. E é por isso que algumas promessas se demoram a acontecer, porque Ele precisa conosco caminhar um tempo para nos preparar, para alcançar aquilo que Ele quer nos dar. Mais do que você, Ele deseja entregar logo. Mas a grande questão é, se Ele fizesse com você hoje, você suportaria daqui a alguns anos? Eu já testemunhei aqui. Aos 16 anos de idade, Deus me chamou para o ministério pastoral. Com 16 anos de idade, eu entendi que Deus iria me levantar ao ministério pastoral. Mas eu tenho certeza que se com 16 anos Ele me permitisse já vivenciar o ministério pastoral, eu não estaria falando com vocês. Eu não tinha uma mulher do meu lado. Eu não tinha estrutura psicológica, estrutura espiritual, e nem preparo para vencer o chamado. Você consegue entender que Deus falou assim, ó, eu quero te dar, mas eu preciso que você também esteja pronto. A pergunta é, se Deus te entrega hoje aquilo que você sempre pede, você vai ter estrutura para se manter de pé? Se Ele te entrega um carro hoje, você estaria no culto da virada ou já estaria na região dos lagos? Não que seja errado. Não que seja errado, não é pecado. Pecado não, que eu vou para lá amanhã. Quem quiser fazer um pix, inclusive, para pagar a gasolina, me ajuda. Você consegue entender que algumas promessas não chegam ainda porque nós não temos estrutura para receber, para nos mantermos de pé? E é por isso, pastor Ellen, que às vezes Deus demora. Mas quando é o momento de entender, então, pastor, que é a hora, porque Ele promete, demora, então quando eu sei que é o tempo? O texto, claro, começa o versículo 3 dizendo assim, ó, na ordem de Deus, Moisés enviou os espias. Então quando é o momento de avançar
para tomar posse de um 2026 na ordem do Senhor. Não é quando você acha, não é quando um coach diz para você, não é quando um influencer fala alguma coisa, não é sobre isso, é quando Deus dá ordem, porque quando Deus dá ordem, você precisa avançar, então é na ordem de Deus. Não é segundo o seu achismo, não é segundo o teu querer, também não é segundo o teu ânimo. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu não levantei mal. Não, se Deus deu a ordem, você se move, e se Deus não falou nada, você fica parado. Deus dá ordem a Moisés. Qual é a ordem, Moisés? Envia 12 homens. Na verdade, Deus fala assim, 12 príncipes. Só que antes do versículo de Deus enviar, no versículo 3, olha que coisa interessante. Olha, Moisés, envia 12 príncipes para a terra que eu hei de dar. Envia para a terra que eu hei de dar. Aí o texto diz que Moisés separa os 12 e envia. No versículo 3 tem o envio, mas no versículo 2, que antecede o 3, estou sendo até redundante para você gravar o que eu estou querendo te explicar. O versículo 3, Deus envia. Só que no versículo 2 ele fala assim, a terra que eu hei de dar. Tá, pastor, o que você quer explicar? É que antes dele te enviar, ele já liberou a palavra, eu hei de dar. Pastor, eu nem fui ainda, e Deus já disse, eu hei de dar. Pastor, mas eu ainda nem me movimentei, eu só estou recebendo a palavra profética. Pode ficar tranquilo, Deus já disse que vai dar, a palavra dele já foi liberada. 12 príncipes são enviados. E antes de ser enviado, Deus já liberou. Pode ficar tranquilo, já estou dando garantia, a terra é de vocês. 12 príncipes. Aí isso acontece só lá na igreja de Israel. Aqui na Crescer não acontece isso. Por que eles vão pisar primeiro do que eu? Sempre tem alguns desses assim. Missionários ali, mas por que eles foram chamados como príncipes e não eu? O que eles têm diferente de mim? Que eles vão pisar primeiro na terra da promessa e eu não. Por que Moisés escolhe eles? Eu acho que deveria ser eu. Isso acontece lá só, tá, irmãos? Aqui não acontece isso. O que eles têm que eu não tenho? O que credibiliza eles a pisar? Eu faço tanto, e Moisés manda eles. Eu estou aqui trabalhando e Moisés manda eles. Agora, o texto diz que eles são príncipes. Príncipes aqui não é príncipe de coroa, é principais. Principais, cabeças. Líderes. Liderança. Eu questiono por que ele pisa primeiro. Eu quero ter o benefício de que cabeças têm, mas eu não quero arcar com a responsabilidade que eles exercem. Não é assim que acontece? Eu quero ter o privilégio. Por que escalaram fulano para cantar e não me colocaram? Mas por que esse clã? Por que escolheu esse clã? Por que derramou óleo sobre a cabeça desse clã? Irmão, nós queremos ter privilégios de cabeças que Deus escolheu, mas não queremos pagar o preço que eles pagam. Porque na verdade eles não conhecem o preço que é pago. O que é visto aqui é o privilégio. O que é visto aqui é a honra. O que é visto aqui é a oportunidade. O que é visto aqui é o holofote. É estar com o microfone na mão, é estar recebendo convites, porque querendo ou não, existe essa honra, existe esse privilégio, mas é isso que todo mundo vê, porque o preço que é pago, o que acontece nos bastidores, nem todo mundo consegue ver. E é por isso que muitos querem ter essa vida, achando que a vida é só isso aqui, quando na verdade, a vida atrás das cortinas, ela é muito maior, ela é muito mais tensa, ela é muito mais intensa e ela é muito mais vivida, porque aqui o tempo é curto. Aqui na frente a gente leva de repente 50 minutos, 1 hora, né? Nas redes sociais as pessoas veem a gente, mas um stories leva o quê? 2 minutos? 1 minuto? 1 minuto. E a gente, aquela parte ali é uma pequena parte daquilo que os líderes vivem, daquilo que os pastores vivem, daquilo que os cabeças vivem. Então, quando você desejar, almejar, não é um problema. A palavra até vai dizer,
se você deseja, né? Você deseja boa coisa, mas deseja com a intenção correta no seu coração. Deseja porque você quer ser usado por Deus. Deseja porque você quer permitir Deus fazer através da sua vida. Deseja porque você quer sim cuidar de outras almas. Deseja por isso. E não porque deseja honra e privilégio. Porque a vida de ser um principal, de ser um cabeça, de ser um líder, não é só isso. É muito mais. Aí o versículo 22, pastora Ellen, diz que os homens passaram 40 dias na terra. E além deles espiarem, eles comprovam que tudo aquilo que Deus havia falado era verdade. Eles chegam num vale chamado Vale de Escol, exatamente esse nome foi dado pelo tamanho das uvas. E aí o texto diz que Josué e Caleb, eles cortam esse cacho. E eu fico imaginando os dois carregando o cacho. O texto está dizendo que eles estão carregando sobre uma vara, sobre os seus ombros, o tamanho de um cacho de uva. E aí eles estão voltando agora para o meio do povo, e chegam na presença de Moisés no meio do povo, e vão dar relatório. 12 homens, 12 príncipes, que foram para a mesma terra, debaixo da mesma missão, debaixo do mesmo chamado, no mesmo tempo profético, na mesma geografia. E agora, dois pegam o cacho e falam assim, ó, aí a terra é isso mesmo. Além da terra ser boa, olha o tamanho da fruta, irmão. Olha o bitelo de uva que é. Aí leva romã, leva outras frutas. E eu também quero já liberar algo para a igreja. E presta atenção. Se só em espiar é dar uma pisada e voltar. Se só em espiar a promessa, Deus já está liberando um cacho de uva gigante. Imagina quando você tomar posse dela. Você lembra daquela passagem da mulher cananeia? Se só com as migalhas Deus já expulsa uma legião de demônios, imagina quando você se sentar na mesa com ele e começar a comer pão direto dele. E aí eu vou liberar para você, se você quiser pegar, você pega, estenda a sua mão para receber. O que Deus vai liberar sobre a sua vida será tão grande, que não vai ficar só em você. Você vai ter que chamar outros para carregar contigo. Ei, a bênção está sendo tão grande, pastor, que eu estou chamando família para vir carregar comigo, porque o mistério aqui está forte. Tem alguém para receber essa palavra? Tem alguém para receber que você não vai carregar sozinho? Tua esposa vai receber também, seus filhos vão receber também, sua empresa vai receber também, seu patrão vai receber também, seus vizinhos receberão também. Ei, não vai dar para carregar sozinho. Agora sabe por que não dá para carregar sozinho? Porque o versículo seguinte diz, nós temos questão de ler esses versículos separados para vocês. Era o tempo da colheita da primícia das uvas. Mas quem deu a ordem primeiro? Lá no versículo 3, quem deu a ordem? Quem deu a ordem para ir? Deus. Quem deu a ordem para ir? Deus. Então Deus deu a ordem para eles irem exatamente no tempo da colheita da primícia das uvas. Você consegue entender que quando você se move fora do tempo de Deus, você às vezes consegue pegar até a promessa, mas ela vem prematura. Ou às vezes você passa do tempo, essa promessa já caiu. O que você quer dizer, Renan? O tempo de Deus na sua vida é perfeito. Ele não vai falhar um dia, ele não vai se atrasar, ele também não vai chegar antes. O tempo de Deus vai chegar para você no tempo perfeito. Eu fico pensando se esse povo vai para lá antes de Deus mandar, antes do tempo da colheita. Talvez pegaria as uvas verdes. E se eles vão depois da ordem de Deus? Talvez os frutos estariam podres. O relatório seria o mesmo? Você consegue entender que às vezes avançar até em direção à promessa, mas fora do tempo de Deus, pode custar caro? Aguarde a ordem do Senhor. Vira para o teu irmão do lado, diga para ele: aguarde a ordem do Senhor. Diga para ele, porque o tempo de Deus é perfeito. Você falou anteriormente que o que Deus vai dar é tão grande. Vai ser tão grande que você vai precisar dividir, chamar pessoas para
carregar com você. Aí eu fico pensando aqui, eu vi que teve gente que não levantou a mão. Tudo bem, pode ser que tenha gente que não acredite. E pode ter gente que pense o seguinte, mas... Porque a gente ouve muito isso. Ah, quem não esteve comigo quando eu estava ruim, também não vai aparecer quando eu estiver bem. Não tem uma coisa... É mais ou menos isso, não é? Ah, quem não veio aqui enquanto eu estava comendo pouco, quando eu estiver comendo churrasco, não vai aparecer. Não tem um monte de gente assim? Não tem uns memes desse jeito? Eu sei que não é bem assim, mas a ideia é essa. Aí, tem gente assim aqui, pastor. Tem não? Aí Deus está olhando o coração, porque a palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações, e antes mesmo da palavra chegar em nossa boca, Ele já sabe. Aí Deus está lá de cima olhando e dizendo, eu estou neste ambiente profético, onde palavras proféticas estão sendo liberadas. Tem gente que não está acreditando e tem gente que está até levantando a mão, mas Deus está olhando e dizendo assim, eu não vou dar, porque se eu der, Ele vai segurar. Se eu der, Ele vai reter. Se eu der, Ele não vai dividir. Se eu der, Ele não vai abençoar. Se eu der, Ele vai sumir. Se eu der, Ele não oferta. Se eu der, Ele não dizima. Aí Deus está olhando e está dizendo, está até levantando a mão, mas não está pronto, porque o coração ainda é fechado. Você precisa entender que mesquinharia não cabe com Deus. Uma coisa que não cabe com ministério, com chamado, com promessa é capricho. A primeira coisa que Deus começa a tirar são os nossos caprichos, para a gente entender que a gente não é nada, quem é tudo é Ele, para a gente entender que tudo aquilo que a gente tem não é nosso, vem dEle, para a gente entender que se Ele entregou, não é mérito meu, não é pelo meu estudo, não é pelo meu conhecimento, não é por quem eu ando, não, é tudo dEle, é vontade dEle. Então é por isso que o Senhor está olhando lá de cima e está dizendo, ei, estou aqui sondando os corações, que Ele possa encontrar nesta noite corações humildes, corações dispostos a dividir, a abençoar, e isso se vê quando a gente nada tem. Porque tem pessoas que esperam ter muito para poder abençoar, quando tiver não vai abençoar. É verdade. Porque quem tem um coração abençoador, abençoa com pouco. Porque entende que mesmo no pouco ele consegue ajudar alguém. É aquele 1 quilo de feijão que a gente tem, mas alguém bate na porta e diz, eu estou passando necessidade, eu não tenho 2, mas o que eu tenho eu vou dividir meio a meio, já resolve para mim, para você, e não me deixa sem. Louvado seja Deus. Versículo 27, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. É tudo aquilo que Deus prometeu, a terra mana leite e mel. Porém, mas... A pergunta é, até quando o relatório da maioria vai atrapalhar aquilo que Deus já comprovou para você? Até quando a opinião de uma maioria que está lá fora, de uma sociedade que está lá fora, vai ficar amedrontando aquilo que Deus já comprovou, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre? Até quando o relatório da sua vida será baseado nas informações de uma maioria? Olha, de fato Deus está falando, tudo que Ele falou cumpriu, mas a terra tem gigantes, a terra é fortificada demais, a terra tem muitos problemas, o povo de lá é forte. Pastor, eu tenho certeza que tudo que Deus promete, Ele garante, mas ano que vem vai ser um ano muito desafiador. Estamos passando problema na polícia, porém há uma dificuldade muito grande politicamente, porém há uma dificuldade muito grande tributária, porém estamos passando por uma crise econômica. Até quando as circunstâncias vão continuar mudando a visão daquilo que Deus já garantiu que Ele cumpre? Pastor, mas é uma maioria que está falando, e quando que Deus se juntou com maioria? E quando que algum homem de Deus na Bíblia se uniu com o que a maioria falou?
todos os grandes homens e mulheres de Deus, eles ficaram debaixo de uma palavra. Eu não sei o que o relatório dos homens lá fora estão dizendo para você acerca do ano que nós vamos romper daqui a pouco, mas eu te digo que eu estou debaixo de uma palavra. Se tem mais alguém aqui debaixo de uma palavra e não de um relatório de uma maioria, joga a tua mão por um instante lá no alto e dê um brado de glória ao Senhor. Nagaya xere halabara sera gagás. Vai, pode. Aí vai uma dica para aqueles que pensam e que talvez estão aí pensando que andar com Deus, viver para Deus, aceitar os planos de Deus, você vai encontrar facilidades o tempo inteiro pelo caminho. É porque eu tenho uma promessa, Deus falou, a terra mana leite e mel, a terra é abençoada. Só que aqueles que chegaram lá, é mais ou menos aqueles preguiçosos, né? Eu tô com Deus, tá tudo certo. Eu tô com Deus, Ele já falou que vai dar. Aí a gente pensa o seguinte, deu alguma coisa errada, não foi Deus não, eu dou um passo para trás. Gente, quem falou que quando Deus promete, quando Deus está no negócio, vai dar tudo certo sem nenhum impedimento? Não. Tem pessoas que estão achando que o fato que Deus prometer vai ter ausência de guerra. Não, não existe ausência de guerras. Não existirá isso. Até porque Jesus já disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo. Pare de achar, talvez eu estou dizendo isso, não é para confrontar ou julgar você, mas é para te alertar. Se talvez você está aí pensando, eu não sei se tem alguém aqui que vai casar. Amém. Louvado seja Deus. Mas alguém que esteja se preparando, aí começa a dar tudo errado. Mas a data que eu queria não saiu no cartório. Mas o guarda-roupa que eu queria comprar acabou. Mas sabe essas coisinhas, a gente começa a pensar o que, missionária Minete? Deus não está no negócio. Às vezes é Deus permitindo, sabe o que? Acontecer essas coisas para a gente acordar, orar mais, buscar mais, jejuar mais, perguntar a Ele, Senhor, o que que o Senhor quer para mim? Qual é o tempo? O que que o Senhor deseja para a minha história? É isso mesmo? Não é porque Deus falou, não é porque você está de acordo com a vontade dEle que não vão haver problemas. Pessoas que se casam, irmãos, e que pensam que o casamento vai ser para sempre a lua de mel. Mentira. Não vai. Mentira. Tem lua vai de namorar mel. todo dia, mentira. Não vai. Mentira. Para com isso, dificuldade a gente vai encontrar sempre. A grande questão é que a gente tem que perguntar a Deus, Deus, está tendo esse problema aqui, como o Senhor quer que eu haja? De que forma o Senhor quer agir? De que forma o Senhor quer corrigir? É assim que a gente precisa entender, porque não haverá ausência de problemas. E todas as vezes que for necessário você conquistar algo que o Senhor já disse que é seu, vai ter gigantes para você derrubar. Os 10 começam, além de trazer relatórios negativos, começam a mentir sobre a terra. Nós lemos isso no texto. Eles começam a infamar a terra. Eles não estão falando mentiras sobre os dois, eles estão falando mentiras sobre a terra. Eles estão infamando a terra. E é sempre assim. Tem pessoas que, porque as coisas não acontecem como elas querem, elas precisam mentir, acusar, caluniar. Não é desse jeito? Só que eu vejo agora uma atitude de coragem de Caleb que a maioria de nós precisamos ter. Sabe o que é? É que quando Caleb percebe que os 10, além de trazer relatórios negativos, estão mentindo, Caleb fala um negócio que talvez alguém até falaria hoje, tudo é mimimi. Crente falando isso, Caleb fala assim, cala a boca. Que é isso, Caleb? É isso mesmo que eu estou falando, cala a boca. E aí você precisa dizer isso para a acusação, cala a boca. Para os mentirosos, cala a boca. Para o murmurador, cala a boca. Para aquele que está dizendo que você não vai conseguir, cala a boca. Para aqueles que estão dizendo que você não vai tomar posse, ei, cala a boca. Para aqueles que estão dizendo assim, na tua família não vai salvar, ei, cala a boca. Eu estou debaixo de uma palavra, calem a boca. É para você ter a coragem de Caleb. Está na hora de calar. No meio da sua casa, palavras que não vêm do Senhor, calem a boca.
No meio do arraial, palavras que não são do Senhor. Ei, calem a boca! Palavras de divisão no meio do povo. Ei, calem a boca! Cale a boca de Satanás quando falar que na sua casa, a sua família não será do Senhor. Cala a boca, Satanás. Eu estou debaixo de uma promessa. Cala a boca. Tá? Você vai representar os dois, Josué e Caleb. Eu vou representar os 10, trazendo pessimismo. E aí a igreja tem que vir junto contigo, tá? Agora vão se levantar todos os Josués e Calebes agora. Tá bom? Então sempre quando eu trouxer alguma circunstância, você vai falar assim, ó, subamos e possuamos, tá? Toda vez que eu trouxer algum problema, alguma dificuldade, você vai levantar a mão, vai fechar a tua mão, vai cerrar o teu punho, e tu vai falar assim, ó, subamos e possuamos, tá bom? Amém? Amém. 2026 vão ter muitos gigantes. Subamos e possuamos. Mas as muralhas do lugar onde que eu vou ter que conquistar são muito altas. Subamos e possuamos. Mas o povo de lá é muito forte. Subamos e possuamos. Mas o povo de lá é de guerra. Subamos e possuamos. Eles vão nos matar. Subamos e possuamos. Nós não podemos tomar posse da promessa. Subamos e possuamos. Ei, pare de dar ouvido às críticas. Suba e possua. Pare de ouvir o relatório de uma maioria. Suba e possua. Glória a Deus. Caleb, ele fala isso, pastor Eren. Subamos e possuamos. E aqui nós vamos encerrar. Você consegue observar que o relatório, normalmente, daquilo que nós vemos, está baseado naquilo que nós somos? Normalmente a pessoa vai dar relatório daquilo que ela é. Agora observa isso aqui no texto. Eu fiquei fazendo questão de frisar isso. Quando Deus manda Moisés separá-los, Deus manda Moisés separar 12 príncipes. 12? Então Deus olha para aqueles homens como? Qual era a identidade de Deus para aqueles homens? Eram príncipes. Aí quando Moisés dá ordem para enviá-los, Moisés envia eles como cabeças. Só você pôr no texto. Então, Deus está vendo aqueles homens como príncipes. Moisés os envia como cabeças. E quando eles voltam no relatório, nós lemos o texto. Eles dizem o seguinte: nós éramos como gafanhotos. E eles, os gigantes, nos viam como gafanhotos. Quem falou isso? Os 10 que falaram assim, ó, não dá para a gente ir para a terra. A pergunta é, o problema era a terra? Não. O problema é como eles se veem. Sabe por que talvez 2026 para muitos será desafio? Porque estão se vendo como gafanhotos. E o gafanhoto aqui representa a pequenez e vulnerabilidade. É por isso que assim eles se viam, pequenos e vulneráveis. Mas Josué está falando assim, ó, eu estou debaixo de uma promessa. Não importa como eles me veem, eu estou debaixo de uma promessa. Isso é um. A segunda coisa que Josué está, ele fala assim, ó, eu sei quem fez a promessa. Não foi aquele que fez a promessa que nós íamos comer picanha o ano todo. Não. Eu sei quem fez a promessa. Além de eu estar debaixo de uma promessa, eu sei quem fez a promessa. E esse que me fez a promessa, ele me vê como príncipe. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer, não adianta Ele falar que você vai conquistar em 2026, se você está se olhando como uma pessoa ou um ser pequeno. Pastor, isso é uma palavra de coach, quer me botar lá em cima? Não quero te colocar lá em cima, não é sobre isso. Porque a Bíblia nos diz o seguinte, pastora Eren: todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Ei, você que já recebeu Jesus na sua vida, você não é um gafanhoto, você também não é uma pessoa que somente leva uma promessa, você é filho, você é filha. E sabe como Josué encerra essa passagem no capítulo 14, no capítulo seguinte? Ele fala o seguinte: Max, se Deus se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Sabe qual é o segredo de Deus para a tua vida em 2026, 27, 28? Se você tem uma vida próspera, é Deus se agradar de você. Não adianta Ele fazer promessa e você não se tornar filho ou filha. Você vai continuar dando volta no deserto, vai passar 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos e está de frente para a promessa, mas não toma posse. Por quê? Porque não tomou a postura de filho.